Joia. Bom, primeiro é um prazer estar conversando com todos aqui. Nós vamos falar, como o Fernando falou, de tendências, né, do que tem acontecido. Acho que vários de vocês têm acompanhado alguns webinars que a gente tem feito até pelo SEMESP também, ou em outros locais, né? Explicando um pouquinho, né, dos levantamentos que a gente tem feito, do quanto tem sido, né, um momento delicado para as instituições de ensino, né, com um aumento muito grande da inadimplência. Em abril de 2020, cresceu mais de 70% a inadimplência em relação à inadimplência de abril de 2019. A evasão, ainda que com índices baixos, né, também cresceu nas pesquisas do semestre 30% de abril de 2020 em relação a abril de 2019. As projeções, tem algumas projeções econométricas também de queda das matrículas no ano de 2020 da ordem de quase 10%, né? Bom, cenários que a gente sabe que com a pandemia a situação ficou bastante complexa, né? Mas mesmo assim, a gente carecia muito de mais informações, né? Quer dizer, nesse momento, o melhor forma de gerir uma instituição de ensino, né, sem dúvida nenhuma, é por meio de informação. Hoje, a única forma da gente conseguir saber um pouco para onde ir, né, é tendo dados, tendo troca de informações entre as instituições e sabendo o que está acontecendo, o que dá certo, o que não dá certo, né, para com isso conseguir navegar um pouco melhor nesse mar tão turbulento, né, que a gente vem vivendo. E esse relatório que nós fizemos, né, eu e o Fernando, foi na busca. Hoje você tem uma ferramenta poderosíssima, né, que são os dados colhidos na internet, seja nos sites de buscas que demonstram comportamento, né, é um ótimo termômetro de comportamento, porque aquilo que está sendo buscado, né, mostra efetivamente quais são os interesses, quais são as preocupações, né, quais são as atenções das pessoas, e a gente, com isso, vai conseguir fazer de uma forma, trazendo dados muito interessantes, né? E também o que se discute nas redes sociais é muito importante, né? Porque ali você vê também um ótimo termômetro do qual é a ansiedade dos estudantes, o que eles estão pensando, se eles estão pensando em se rematricular para o segundo semestre, se eles estão pensando em desistir, se eles estão sem dinheiro, se eles estão com problema de pagamento e assim por diante. Então, nesse relatório, a gente conseguiu levantar uma série de dados que corroboraram uma série de coisas e também desmistificaram muitas coisas, né? A gente sabe que logo que ocorreu a pandemia, as instituições rapidamente, né, e isso era uma questão, não havia escolha, inclusive, migraram para o modelo de aulas ao vivo remotas, né, o que foi um grande sucesso, que eu digo sempre, nas públicas, por exemplo, elas demoraram 2 meses para começarem a atuar dessa forma. Tem pública que está parada ainda até hoje, e as privadas rapidamente conseguiram tomar essas decisões, né, e passar para isso e correr, né, nesse sentido, né, de dar as aulas remotas, mas, ao mesmo tempo, todo mundo depois falou, não, está maravilha, né, fomos para as aulas remotas, está tudo funcionando, as ações todas não estão dando certo, etc. Mas, pelo termômetro das redes sociais, a gente vai ver que tem alguns recados um pouco diferentes, né, que a gente também vai apresentar. Mas, mesmo diante de todas essas dificuldades, né, a gente tentou trazer nesse relatório também algumas oportunidades, algumas tendências, né, que podem ajudar a navegar, né, nesse momento da pandemia, nesse momento em que a gente está restrito às aulas remotas, né? E aí a gente, no final, então, eu vou propor para o Fernando fazer a apresentação agora, né, dos dados todos que foram colhidos, né, pelas ferramentas de Big Data e pelas ferramentas que conseguem analisar as redes sociais, né? E, no final, fazer algumas considerações
sobre tendências e oportunidades dentro dessa situação toda, recomendações que a gente pode fazer diante dessa situação toda. Então, Fernando, eu vou te devolver a bola aí para você fazer a apresentação. Se tiver alguma coisa também, eu vou conversando ao longo da sua apresentação, eu intervenho também, se eu pensar alguma coisa, senão depois a gente faz uma consideração final com aqueles pontos do relatório também, ok? Perfeito. Então, esse relatório a gente vai disponibilizar daqui a pouco no chat, o relatório completo, com todos os insights e todos os dados específicos, para vocês darem uma olhadinha certinho como a gente construiu todo o argumento do relatório. Para introduzir, eu acho que é importante a gente falar sobre a metodologia que a gente utiliza. Então, existem as metodologias tradicionais de pesquisa, e cada vez essas metodologias ficam mais difíceis de serem aplicadas. Então, imagina que agora, numa época de pandemia, como você vai conseguir ouvir o seu aluno de uma forma eficaz, sem invadir a privacidade dele, sem invadir o espaço dele. Então, imagina quão difícil perguntar para um aluno se ele está pensando em evadir, se ele está com problemas financeiros, quais são os motivos de evasão, o que ele pensa sobre o modelo EAD, se ele está pensando em entrar com uma ação contra a instituição, se ele está procurando o PROCON, se ele está procurando algum advogado. E por meio da internet, por meio do Google, por meio das redes sociais, a gente sabe que hoje as pessoas elas não conseguem passar impune as ferramentas de Big Data online. Então, tudo que a gente faz, em algum momento, ele é capturado por ferramentas do Facebook, do Google, do Twitter, do Instagram, de diversas redes diferentes, e que a gente pode analisar esses dados não individualmente, mas que a gente consegue fazer uma análise de grupo para entender certos comportamentos. Então, a nossa metodologia aqui foi capturar o que esses alunos do ensino superior privado estão buscando sobre diversos temas. Então, a nossa linha vai trazer desde o Enem até a pós-graduação. Eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela e depois eu compartilho aqui no chat o estudo completo. Então, aqui a gente vai falar sobre as tendências de oferta, matrícula e evasão no ensino superior. Então, o que o Big Data e as redes sociais revelam neste momento de pandemia da Covid-19. Todos os dados também, eles foram capturados no momento pós-pandemia. A gente não foi atrás de nada antes disso. Então, aqui o primeiro dado interessante é o interesse por Enem no Google. Então, será que as pessoas estão mais interessadas em fazer o Enem, em ter buscas sobre o assunto, principalmente sobre o dia, sobre as formas pelas quais o Enem vai ser operacionalizado esse ano, se vai acontecer o Enem digital. Então, a gente percebe aqui um pico muito grande de buscas no começo do mês de maio, sendo este ano como o ano com maior buscas comparativamente à média de 2015 a 2019. Então, aqui a gente tem o recorte temporal do dia 1º de maio até o dia 12 de junho, e aí, a partir disso, a gente pode observar nessa linha vermelha, que é o ano de 2020, um número de buscas muito maior este ano do que aconteceu nos outros anos. E tudo isso tem um motivo. Basicamente, o adiamento do Enem foi esse grande motivo de interesse sobre o tema, e analisando dados aqui de menções em redes sociais, entre 17 de março e 12 de junho, foram 239 comentários, a gente notou que 72% das pessoas são a favor do adiamento do Enem e 28% das pessoas são contra esse adiamento.
E aí eu acho que tem várias coisas que a gente pode falar sobre o assunto, até eu queria que o Rodrigo falasse sobre isso. Com o estudo que a gente fez, Rodrigo, o que mais te chamou a atenção aqui do adiamento do Enem e os principais motivos pelos quais os alunos estão pensando em apoiar essa iniciativa do governo federal? A questão do adiamento do Enem, né, ela é bastante polêmica, né? Do ponto de vista dos estudantes, né, eles entendem que há principalmente, tem duas questões, né? Tem aqueles que efetivamente estão na linha que mais está sofrendo, que é na rede pública, e que não conseguem, então, ter acesso às aulas, né? Ou seja, estão sendo prejudicados. E tem também aqueles outros que entendem que a questão do Enem, sendo realizado na data normal, seria extremamente injusto, porque os alunos da rede pública, que são quase 90% da rede básica, né, não vão ter acesso muito prejudicado ao conteúdo do final do ano, né? É uma situação bastante polêmica, né, porque o adiamento também ele gera um caos, né, do ponto de vista do calendário letivo para as instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, para o ano que vem. Porque se você adiar, né, a gente já teve um problema, a gente fez aquele estudo pela expertise há um tempo atrás, que mostrava, né, que o interesse dos estudantes pelas universidades privadas passou a ser concentrado no Google no primeiro semestre, no primeiro trimestre do ano, e não mais no último trimestre, como era antigamente, né? Porque o Enem vem postergando todo o calendário, né? O aluno faz o Enem em novembro, daí o resultado só sai em janeiro, aí ele tem o processo do SISU, tem o processo do ProUni, tem o FIES, quer dizer, ele só vai olhar para uma instituição privada lá por volta de final de fevereiro, começo de março. Então, isso já tem tornado o calendário muito complicado. Se a gente adiar 30 dias, né, isso torna o caos, né? Isso vai prorrogar em 30 dias esse calendário, você não tem mais como cumprir o calendário letivo. Depois, como é que você preenche as vagas do SISU se você não tem os alunos que fizeram o Enem e assim por diante? Então, a gente entende que tem esse processo de desigualdade, mas que então se faça de outras formas, né? Ou a questão que é bastante polêmica de se fazer uma prova mais fácil de ser corrigida, então até no limite, né? Eu vi que várias pessoas já saíram fazendo altas críticas em relação a isso, mas no limite que se elimine a redação, né, que é o que mais demora a correção da prova do Enem. Então, por mais que eu prorrogue 30 dias, mas que eu consiga corrigir num prazo muito menor. Ou até que o melhor é a questão das cotas, né? Se o grande problema é a desigualdade, esses alunos vão entrar concorrendo na parte que não é de cotas de uma forma muito desigual, então amplia um pouco as cotas das universidades públicas, né? E assim por diante. Mas é um assunto bastante polêmico. E a gente observa aqui nos dados também dos alunos reclamando sobre esse adiamento do Enem, que eles não cresceram ainda 100% digitalizados na educação. Então, eles ainda estão no modelo tradicional de sala de aula, por mais que as instituições, as escolas, elas busquem essa revolução tecnológica e cada vez estão inserindo mais as metodologias ativas e utilizando a tecnologia, ainda isso não é o natural dos ingressantes agora do ensino superior. E durante esse período que a gente está observando agora nos últimos 3 meses, esses alunos eles não foram preparados para estarem estudando online. Então, eles foram, do dia para a noite, obrigados a estar nessa situação. Eles não tiveram todo o preparo de tanto pedagógico dos professores, quanto na parte operacional e técnica mesmo. Então, falta internet. Às vezes, você tem até famílias de classe média alta que têm condições de ter uma internet com uma banda larga em casa, mas não tem o número de computadores o suficiente para toda a família. Então, a gente vê bastante reclamação desse acompanhamento não estar sendo efetivo durante esse momento da pandemia, porque não se foi organizado e não se foi planejado dentro das famílias e dentro das escolas algo desse gênero. Então, a gente ficou aqui
nesses últimos 3 meses, observando os dados, e cada vez menos se reclama de internet, de banda larga, de computadores. Agora, me parece que as instituições, as escolas principalmente, estão conseguindo fazer essa ponte de uma forma mais eficiente, mas mesmo assim ainda falta internet, falta qualidade de internet também. A gente vê uma tentativa das aulas síncronas, que a gente vai falar mais para frente, de prender esses alunos, mas muitas vezes a qualidade da internet às 8 horas da noite, 9 horas da noite, que é o pico do uso da internet no Brasil, ele cai, então o aluno se perde em alguns exercícios, em algumas explicações. Então, toda essa dificuldade dos alunos do ensino médio hoje em acompanhar as escolas, e que as escolas estão pedindo por conta da internet, ela está fazendo também com que esse número de 75% seja tão alto em comparação àqueles 25% que são a favor de manter a data da prova do jeito que ela estava, né? Agora ela já foi adiada, mas há um apoio sobre esse adiamento, sim. Então, a gente passa para o slide que a gente fala sobre o interesse por processos seletivos no Google. Esse é um dado, talvez um dos dados mais interessantes do estudo. Então, na linha vermelha, a gente olha o interesse dos alunos por vestibulares, inscrição em segundas graduações ou primeiras graduações, agora para o segundo semestre de 2020. A linha vermelha, ela desde o dia 15 de março vem caindo muito bruscamente. Então, se você observa aqui na semana passada, entre o dia 3 e o dia 10 de junho, você tem aqui 1/5 das buscas e do interesse que aconteceu na média de 2015 a 2019. Então, cada vez mais esse gráfico vai ampliando e vai ficando mais distante o interesse desse ano com a média dos outros anos. E isso, ao fator de postergar, o principal fator é postergar essa busca, esse interesse, a inscrição em vestibulares o mais distante possível para se ter uma definição que a gente sabe que não vai acontecer, uma definição muito clara de como vão ser todas os vestibulares e todos os processos seletivos até em todas as cidades e estados até o dia 1º de agosto, onde deveriam começar a maior parte das aulas. Então, aqui a gente observa que isso está postergando e observa também que o número de ingressos nesse segundo semestre ele vai ser menor do que se previa, menor do que a média dos últimos anos. Isso quase que não há dúvidas. O que você acha sobre isso, Rodrigo? Tá mudo, desculpa. Eu acho que esse é o grande desafio hoje das instituições de ensino, né? Essa questão sobre a entrada para o segundo semestre, né? A gente sabe que uma das questões, né, mais importantes nessa situação, e eu venho falando isso bastante, isso a gente coloca nas conclusões desse nosso estudo também, né? A importância, é lógico que o interesse pelo ensino superior nesse momento ele vai ficar em segundo, terceiro, quarto plano, né, dado que a situação é gravíssima, mas uma das coisas que complica mais a vida do aluno hoje, de quem está pensando em ingressar no ensino superior, é a questão de será que vai ter aula ou não vai ter aula, né? Então, uma das sugestões que a gente coloca é deixe bem claro para o aluno, né, fundamental desde já, e eu já tenho visto algumas instituições fazerem isso muito bem feito, né, planejar desde já o segundo semestre, né? Eu sei que, mas eu não sei se eu vou poder voltar com aulas presenciais, ainda não sei. Se voltar, também não sei se eu vou poder voltar com quantos % dos meus alunos, né? Se fala em 20%, pode ser mais, pode ser menos, mas
faça um exercício, né, de desenhar alguns cenários possíveis, 3 cenários possíveis, né, e dentro desses cenários, né, já deixar claro para o aluno o que vai acontecer. Eu estava conversando outro dia com um professor da Fundação Getúlio Vargas, né, que eles fizeram a migração para o remoto e é uma instituição que fez bem, é um caso de sucesso essa migração, e ele já me disse, né, nem acabou, nós estamos no começo de junho, né, quando ele também contou isso, a GV já sinalizou, falou, olha, se preparem para as aulas continuarem online no segundo semestre. Então, já façam os planos de aula, etc. Ou seja, ele já está comunicando ao aluno como é que vai ser, que vai ter aula, que as aulas vão ser assim, assim, assim. E se por acaso, por exemplo, o governo do Estado, né, do Estado onde a instituição está presente, ele sinalizar que pode voltar com 20%, como é que vai ser isso? Então, já bota para o aluno, já deixa claro isso, porque aí isso deixa um pouco mais seguro o aluno, uma tomada de decisão para ver se eu vou me matricular ou não. Agora, se ele não souber de nada do que vai acontecer, não tiver clareza de nada de como é que vai ser o segundo semestre, ou ele não vai se inscrever para uma captação, ou mesmo se rematricular também. Então, é uma situação bastante delicada, mas a gente sabe que a queda, e todo mundo já trabalha bastante com esse cenário, né, de uma queda muito forte aí dos ingressantes. A nossa sorte, né, é que a pandemia está pegando o ingresso de segundo semestre, que corresponde aí a 30% do total de ingressos no ano. Então, do começo do ano, né, ele foi afetado depois pela evasão, mas em termos de ingressos, pelo menos a pandemia não pegou o começo do ano. E aqui a gente vai falar também sobre o modelo de aulas, né? A gente tinha uma grande dúvida sobre qual era o modelo que tinha mais aderência aos alunos. Se eram as aulas gravadas, né, as aulas assíncronas, ou se eram as aulas ao vivo, as aulas que o aluno teria que estar em um determinado horário para acompanhar aquilo ao vivo, né, juntamente com o professor. Então, a gente tem aqui sobre a insatisfação das aulas, 66% dos 89 mil comentários que a gente rastreou entre 17 de março e 15 de junho de alunos de instituições particulares, eles estão insatisfeitos com as aulas gravadas. E aí o principal motivo a gente pode pontuar aqui como a não vocação desses alunos a um modelo à distância. Então, a gente sabe que no modelo EAD mesmo, 100% EAD, o perfil do aluno é diferente, é o perfil do aluno mais maduro, é o perfil do aluno de uma classe de renda mais baixa, é um perfil mais autônomo nos estudos. E aqui, quando a gente observa essa nova geração, esses meninos de 17 a 22 anos, quando entram nesse modelo, e que, por ser um modelo EAD, a nossa grande dúvida é se eles teriam também essa vocação e gostariam dessa nova forma de aprendizagem, mas pelos estudos que a gente vem fazendo, esse é o segundo que a gente já faz, e não, eles ainda estão insatisfeitos com o modelo, então 66% estão insatisfeitos com as aulas gravadas e 34% estão satisfeitos. Quando a gente compara com as aulas ao vivo, as aulas síncronas, 79% estão insatisfeitos com essas aulas e 21% estão satisfeitos. Então, essas aulas ao vivo, elas estão causando muitos problemas técnicos para os alunos, de eles precisarem de um computador naquele momento específico, conforme a gente já havia falado, dele precisar de uma conexão de internet muito boa e uma conexão de internet que naquele momento que ele esteja utilizando esteja boa também, não só o pacote contratado, mas que o volume de pessoas utilizando também a mesma rede Wi-Fi em um determinado horário, ela pode fazer com que essa conexão fique mais lenta. Então, as aulas ao vivo hoje, elas são mais criticadas até do que as aulas gravadas, em que o aluno ele pode, caso tenha algum problema de internet, caso tenha algum problema dentro de casa, que ele precise emprestar o computador para alguém, que a gente sabe que no dia a dia isso acontece bastante,
o adolescente está estudando, ele passa para a irmã porque ela precisa entregar um trabalho, a mãe precisa pagar uma conta. Então, todas essas dificuldades que as aulas ao vivo impõem hoje é por não ser algo planejado. Então, de novo, o aluno ele se viu nessa situação, a instituição se viu nessa instituição. Ninguém se preparou, ninguém começou o semestre já com uma boa internet contratada, um notebook, com todos os recursos necessários para ele começar um semestre online. Ele foi obrigado a estar nessa situação, então por isso ele não se planejou. E esse não planejamento, com as aulas síncronas, as dificuldades elas são muito maiores. O que você viu sobre isso, Rodrigo? Sobre as aulas síncronas e assíncronas? Então, o que eu achei muito interessante desse estudo, né, que nós fizemos foi exatamente essa revelação, né? Porque as instituições, e aí eu vou ser bastante sincero, sempre me reportam que conseguiram fazer a transformação para um modelo remoto, que está tudo indo super bem, que os alunos estão adorando, né? Mas, como a gente viu, e a amostra era muito significativa, né? São mais de 8.800 comentários em redes sociais, 78% está insatisfeito. E a questão é, então isso invalida o modelo? Não, de forma alguma. Não é que invalida esse modelo de jeito nenhum. Só que são coisas que a gente tem que resolver, porque a insatisfação que a pesquisa mostrou não é uma insatisfação com o modelo de aula, inclusive, né? É muito mais uma insatisfação porque ele não consegue assistir, né? Hoje eu estava assistindo um webinar e às vezes o palestrante, a internet estava meio ruim. E se você imagina um webinar, tudo bem, né? Uma coisa rápida, dá uma falhada, tudo bem, mas uma aula o tempo inteiro, o professor engasgando ali na internet, a voz falha, trava, etc., começa a ficar insuportável de assistir. Então, para um segundo semestre, né, e aí ninguém tem culpa, porque não dava para planejar, é fundamental, de novo, né, que todos os professores, você tenha garantia de que eles têm uma boa internet e tenham um bom equipamento para mandar essa aula, para fazer essa aula. E também garantir para os alunos na rematrícula algo como a internet e também acesso, né? Porque não adianta, se eu der para ele um celular com 3G para assistir uma aula ao vivo, vai ser terrível dele assistir, ele vai achar horrível, né? E junto com isso, que se prepare os professores, agora com um pouco mais de calma, para refazer os planos de aula, de forma que não dá para ouvir instituições, né, que estão dando aula, davam aula 4 horas, né, no presencial, e o professor está falando 4 horas, né, na parte da manhã, na parte da noite, quer dizer, não há como suportar uma coisa dessa. Então, é fundamental refazer, né, os seus planos de aula em que você picote, que o professor fale 20 minutos, dê atividade, as ferramentas permitem que você divida em grupos, né, o próprio Zoom que a gente está usando. Se a gente quisesse, a gente podia dividir essa sala aqui em 4, 5 grupos da atividade. Você pode pedir para fazerem apresentações, seminários. Então, é um trabalho grande, mas para o segundo semestre é fundamental repensar tudo isso, porque ao invés do que todo mundo tem falado, a satisfação dos alunos com as aulas remotas não é tudo isso que se fala. E outro dado interessante também é a reclamação observada do excesso de material, o excesso de atividades, o excesso de aulas. Então, na ânsia de não deixar os alunos não ocupados aí nesse tempo, os professores acabaram passando mais matéria, mais atividades, e também agora o professor sabe que ele está sendo monitorado não só pelos alunos, mas também pelos pais. Então, onde presencialmente o aluno tinha 3 horas líquidas de aula, porque tinha chamada, porque tinha intervalo, porque o professor passava alguma atividade em grupo, agora se tem um horário líquido uma hora líquida muito maior desses alunos estudando durante esse período. Então, mesmo nas aulas síncronas, os alunos reclamam de não ter um espaço nem para poder ir ao banheiro, tomar uma água, dar
uma parada, porque terminou uma aula, já começa outra. Então, também tem essa questão do excesso de atividades, que eu acho que isso também, essas reclamações já diminuíram na maioria das instituições que a gente vem rastreando, mas é algo que aconteceu logo no começo, e essa medição também é importante, de saber o quanto se deve passar de atividades práticas, de aulas, enfim. E aqui a gente já viu também agora bastante sobre a opinião sobre aqui as aulas, e a gente ficou naquela grande dúvida também se haveria um interesse destes alunos insatisfeitos ou daqueles que eventualmente têm algum problema financeiro em transferência entre instituições. Então, quando a gente olha aqui toda a série histórica, em 2020 aqui essa linha vermelha e a média dos últimos 5 anos essa linha azul, não há uma grande alteração durante esse período de pandemia. O que a gente conseguiu observar agora, na semana passada já, é uma subida muito brusca, que quase que dobrou o número de buscas por transferências entre instituições comparadas ao ano, a média dos últimos 5 anos. Então, não era uma grande tendência essas transferências entre instituições, não é este o grande problema. O problema não é com a instituição em si, e quando a gente observa aqui a busca por descontos, por exemplo, aí houve uma explosão, aumentaram quase 8 vezes nas semanas de maio. Agora, o maior pico de negociação por descontos com as instituições de ensino. É interessante notar que essas buscas sempre sobem no começo de cada semestre, então no começo de cada mês, o momento de pagar, o momento que chega o boleto na maioria dos casos. Então, você tem aqui esses picos subindo em todos os meses, e agora, em junho, você tem o maior busca na série histórica de negociação de desconto entre instituições de ensino. Então, a forma pela qual isso vai ser operacionalizada é algo muito interessante. Até eu queria, se o Rodrigo tivesse ideias, tivesse cases sobre isso, que fosse interessante até colocar aqui para a gente. Tá mudo, Rodrigo. Sempre esqueço aqui. Essa questão desses últimos dados que você mostrou, né, são interessantes pelo seguinte: bom, primeiro, a transferência é baixa, né, a busca por transferência, né. O que a gente viu foi uma evasão que cresceu, mas ela cresceu principalmente para os alunos do primeiro semestre, né, entraram agora para os novos alunos, porque eles tiveram pouquíssimo contato com a instituição. Então, as aulas começaram basicamente em março e depois de 15, 20 dias tudo parou, né, no presencial, foi para o remoto. Então, essas pessoas tiveram pouco engajamento com a escola, né, tiveram pouco elo com a escola, no sentido de conhecer os colegas, os professores, né, o campus e assim por diante. Então, a chance de ele falar, eu tranco e volto depois, né? Quem já estava não queria perder e não queria perder o semestre, né? O grande problema agora, e aí tudo bem, veio uma pressão muito forte pela questão de desconto, né? Ainda estão com pressões muito fortes por projetos de lei, movimentos, né? Eu diria movimentos oportunistas, né? Porque não há por nenhum motivo que dê para uma escola diminuir o preço, né? Não houve redução de custo zero, né? Pelo contrário, até aumentaram os custos por conta, né, de investimentos nessas ferramentas, né? Na aparelhagem dos professores, aumentar a tecnologia e assim por diante, né? Então, eu vejo assim, tem que se cuidar dessa questão do desconto para também não virar um movimento. A escola não pode, da noite para o dia, se negar e ponto final. Ela vai ter que ser muito flexível, vai ter que se negociar um a um, dar um trabalho gigantesco, mas vai ter que olhar caso a caso, um a um,
e trabalhar muito com o crédito educativo próprio, né, que é o que mais cresceu, em que você, em vez de trabalhar com desconto, você posterga o pagamento. Olha, você teve o contrato de trabalho suspenso, você foi demitido, etc. Então, vamos fazer o seguinte, durante esses meses aqui, a gente suspende o pagamento e esses pagamentos você vai me pagar depois de formado, ok? Mas você não vai me dar, eu não vou te dar desconto, né? Porque eu não tenho desconto, não tenho de onde reduzir preço, não tenho de onde reduzir valor. Mesmo que ele não esteja tendo as disciplinas práticas, mas elas serão dadas, ele não se forma sem a carga horária toda ser cumprida. Então, nesse sentido, tem que ser um caso a caso, mas mostrar muita vontade, muita boa vontade de atender cada um, né, desses alunos, para que eles não deixem a coisa virar nas redes sociais, né, um caldeirão que comece a virar um movimento, que é uma das grandes dificuldades que os grandes grupos estão sofrendo, porque eles não conseguem fazer esse atendimento mais personalizado, eles não conseguem ter uma coisa mais pessoalizada com os alunos. E aí os movimentos todos de reduz, né, reduz mensalidade, estão todos centrados nessas grandes instituições de grandes grupos. Então, é uma situação delicada, mas a forma de enfrentar isso é realmente abrir a porta para sentar com cada um a um, entender o caso de cada um e ter uma solução individualizada. Sim, e o Procon ele impõe, né, em alguns estados um percentual fixo de descontos, que não sei de onde tiraram, 20%, 30%. E é desconto sobre qual desconto? Muitos alunos já têm desconto, eles já têm 20% de desconto, 30% de desconto, tem aluno que tem 50%, tem aluno que não tem desconto. Então, aqueles que já têm desconto, eles terão desconto sobre desconto, e aqueles que é uma decisão muito controversa e você, em última instância, você tira a autonomia da instituição em cobrar uma mensalidade. O aluno ele paga um curso inteiro, ele paga um curso de direito, ele paga um curso de medicina, e esse curso ele tem um valor, ele pode pagar esse valor no primeiro dia de aula deles, ou ele pode ir pagando mensalmente. Se houve diversos problemas durante esse caminho que não são do que a instituição pode controlar, assim, é algo que vai ser muito discutido ainda. Tem muitas ações hoje acontecendo até em instituições, não só grandes grupos, mas instituições menores, instituições que são de nicho, instituições de classe mais alta. Então a gente está vendo toda essa repercussão acontecendo e é muito delicado. Quando a gente observa aqui também na nossa apresentação o número de buscas por notas técnicas do Procon no ensino superior, então você observa também uma explosão aqui de buscas de alunos querendo entrar no Procon, buscando advogado. Então esse é um dado muito perigoso, assim, é um dado a ficar atento e sempre monitorando, porque isso em algum momento pode virar o aluno já não ia bem na instituição, o aluno já não estava conseguindo acompanhar, não é a vocação dele aquele curso, a gente sabe que sempre houve evasão. Só que agora, qualquer aluno que sair de uma instituição, que não estiver pagando mensalidade, que for negociar a mensalidade, ele vai usar um argumento só, que é a pandemia, a qualidade das aulas. Então, a chance desses alunos que já iriam evadir de qualquer maneira, mas estão utilizando o argumento da pandemia para poder parar de pagar mensalidade, ou transferir de curso, ou transferir de instituição, isso pode virar em algum momento alguma ação na justiça. Inclusive, algumas ações públicas para algumas instituições, isso já está virando realidade. E aqui, quando a gente observa o dado de menções em redes sociais sobre trancamento, então, como será que isso vem se comportando ao longo do ano? Então, em abril deste ano, foi o maior pico de buscas por trancamento de matrículas. Isso vem caindo aos poucos. Então, foi um movimento dos alunos de, após essa
tentativa de adaptação ao novo modelo de educação, houve essa grande busca por trancamento. O momento entre março e abril eram os momentos mais importantes para ter esse tete-a-tete que o Rodrigo vem falando com os alunos, para conseguir resolver caso a caso, para conseguir ser mais flexível também nessas tomadas de decisão, de descontos, de postergar o pagamento. Então, aqui a gente observa que esses números já vêm caindo desde abril, mas que foi importante também durante esse período de começo de pandemia, um número de menções muito altos por trancamento. Quando a gente faz um comparativo com os outros anos, isso é quase 40% maior aqui em alguns períodos, sendo abril o maior pico e depois em maio e em junho já estabilizando sem causar agora tanta preocupação. Eu acho que uma maior preocupação estaria se esse número entre abril e junho estivessem subindo, então talvez vá haver um trancamento maior para algumas instituições nesse período. Talvez vá haver também para algumas instituições um problema de inscrição e vestibulares agora para o segundo semestre. E sobre transferências, essa não é a grande preocupação dos alunos. A transferência para outras instituições não é a solução que eles estão vendo por enquanto, né, durante esse período. Então, quais são os motivos de trancamento de 2019? Aí a gente vai fazer um comparativo observando esses comentários desses alunos que trancaram em 2019 e os alunos que trancaram em 2020. Será que houve uma grande mudança entre essa pandemia e será que isso causou mais menções indicando o trancamento em 2020? Então, a gente em 2019 teve a vocação com o curso sendo o principal motivo exposto de trancamento, com 31,43%. O tempo, 25,71%, o aluno que não estava conseguindo acompanhar os estudos e estar presente às aulas. Problemas financeiros, 20%, outros problemas, 11%, problema com docentes, coordenadores, 8,57%, e com 2,86% a dificuldade de acompanhamento dos 20% EAD. Já os motivos de trancamento para 2020, 44% indicaram, diferentemente de 2019, que não tinha nenhuma, que tinham só 2% das menções, mais dificuldade dos presenciais à adaptação ao modelo EAD. Então, é um novo motivo de trancamento aqui, que deve ser bem conversado e estudado em como conversar com esses alunos agora no final do semestre, que pegarão eventualmente DP, que não terão cumprido todas as atividades previstas neste período. Hoje ela já é o maior motivo de trancamento. Problemas financeiros se manteve estável com 20%. Como são mais dados este ano, então o número de pessoas comentando sobre problemas financeiros também aumentou. Vocação, 18%. Perspectiva de desemprego, que está ligada aqui à dificuldade, à pandemia também, junto com dificuldades da adaptação ao EAD, com 10%. Esse outro dado também interessante, preocupante. Estrutura domiciliar ao EAD, então alguns alunos falam que se no segundo semestre continuar dessa forma, eles não têm estrutura para continuar mais um semestre dessa forma, então eles trancarão durante esse período, outros 2,60%, e sobrecarga nas atividades, como motivo de trancamento agora, também para esse semestre, 1,3%. Você quer comentar, Rodrigo? Então, aquilo que eu comentei no meu comentário anterior, né? Esse trancamento ele vem principalmente dos alunos que ingressaram agora, tem pouco engajamento ainda com a instituição. E eu diria até, Fernando, que o problema maior vai vir agora na rematrícula, né? Esse é o grande medo, porque muita gente que já começou o semestre, que já tinha iniciado, ainda segurou, falou, não vou perder o que eu fiz até agora, vamos até ali. Mas depois
E aí, será que eu fico para o segundo semestre? Será que vai continuar desse jeito? Né? Não vai ter aula? Como é que, principalmente aluno que tem aula, depende das disciplinas práticas, se as instituições não conseguirem avançar com isso. Então, esse é o grande desafio, eu diria, mais do que até o crescimento que a gente já viu mesmo, que cresceu nesse primeiro semestre, lógico, mas o grande desafio, eu diria, que é na rematrícula agora. E durante esse período, como se comportou, aqui observando também os dados do nosso relatório, como se comportou buscas por outros tipos de cursos? Então, cursos online grátis, por exemplo, cresceram aqui 3 vezes se comparado aos outros anos, a média dos outros anos, 2 vezes comparado às médias dos outros anos. Quando a gente observa também os dados de pós-graduação, na linha vermelha a gente tem as pós-graduações, interesse por pós-graduações presenciais, então do começo do ano até agora, e um comparativo na linha azul após EAD em 2020. Então, quando a gente observa essas buscas por EAD agora em 2020, pela primeira vez na série histórica, a gente tem a pós-graduação EAD ultrapassando a pós-graduação presencial. Então, esse é o grande modelo agora para o segundo semestre. Então, a gente observa também aqui que, em janeiro, essas buscas por EAD em 2020, elas se comportavam muito parecido com os outros anos. Então, ela vinha aqui, de cada 10 buscas, uma busca era por pós-graduação EAD. Quando a gente coloca aqui em cima, ela já é o principal hoje fator de busca, sendo quase 15 vezes maior do que era na média dos últimos 5 anos. Quer comentar sobre a pós-graduação, Rodrigo? Como é que você vê essa migração para o EAD agora? Eu ia até deixar para falar sobre isso no final, mas eu acho que se tem uma oportunidade nesse momento para as instituições de ensino superior, né, dentro dessa pandemia, é a pós-graduação, não no modelo EAD assíncrono, tá? Porque isso é a grande questão. Quer dizer, nós temos hoje uma realidade em que muita gente foi para home office, né, e está com tempo livre, né, outros não. Por exemplo, eu mesmo estou numa situação que eu não consigo mais ter tempo nem de almoçar. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa sala também. Mas muitas outras atividades têm muito mais tempo livre, né? Então, essas pessoas vão buscar na pós-graduação uma forma de aumentar as suas chances de empregabilidade num ambiente extremamente perigoso de desemprego muito grande, vão buscar uma reciclagem, como também vão buscar ocupar tempo, né? Depois você tem as pessoas que tiveram suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho e mesmo aquelas que foram demitidas, que vão buscar uma especialização para tudo isso que eu falei, né? Além daquelas que estão recebendo salário, mas que diminuíram, né, a sua carga de trabalho em casa, né? Então, o que eu tenho conversado com várias instituições de ensino é que aumentou muito a demanda, a procura por esses cursos pela pós-graduação, mas não no modelo EAD, aquele em que a aula está pronta, né, e o aluno vai fazer de forma assíncrona, sozinho, e dependendo de uma disciplina muito grande, mas sim nesse modelo que agora é permitido, que agora se difundiu, que é nesse modelo remoto. Então, ele pode ficar na casa dele, ele está lá na casa dele isolado, mas ele tem aula, ele tem os colegas assistindo aula ao mesmo tempo. Se forem bons professores, vão fazer ele trabalhar também, ter uma atuação ativa no curso, vai acabar, inclusive, trabalhando em grupo com os colegas e assim por diante. Então, as escolas, as instituições de ensino têm me reportado que a procura melhorou bastante. Tem algumas que sempre foram muito fortes, mas disseram que a demanda explodiu. É o caso, tudo bem que é um ponto meio fora da curva, mas a Fundação Getúlio Vargas falou que cresceu demais a procura, inclusive, pelos masters. A FIAP, em São Paulo,
Outro dia eu estava conversando com o coordenador de pós-graduação lá da Universidade Positivo, falou que, de repente, abriram mais de 90 turmas de pós-graduação. Então, se tem uma coisa que é uma oportunidade nesse momento, né, é essa pós-graduação nesse formato com aulas ao vivo remotas. Eu acho que esse vai bem. E aqui também a gente trouxe um dado que não está no estudo, mas foi uma indicação aqui de um amigo. E aí a gente quis, dentro desses dados sobre EAD, sobre assíncrono, sobre síncrono e qual que é e como os alunos veem isso, a gente separou só aqueles que estavam falando sobre essa mudança entre os 20% para os 40% de oferta online para esses alunos do presencial. E qual que é a percepção desses alunos quanto a isso? Então, 86% dos alunos que tiveram contato com essas notícias e com e com essa portaria do MEC, os alunos criticaram essa decisão, principalmente, então 86% criticou, 13% apoia essa decisão e principalmente pela questão da qualidade. Então, quando a gente olha a nuvem de palavras aqui, das palavras mais comentadas, a gente observa saúde, a gente observa direito, então aqui absurdo, enfermagem, veterinários. Então, tem alguns pontos muito delicados aqui, que são muito criticados e que talvez muitas instituições estão percebendo que essa é a hora para fazer a migração dos 20% para os 40%, só que isso vai ter isso vai ter um problema muito grande com os alunos. Isso vai acarretar em reclamações provavelmente muito grandes agora para esse segundo semestre, porque essa não é uma percepção ainda positiva. E aí fazer isso durante esse período de pandemia pode ser um fator de risco para algumas instituições, principalmente nos cursos na área de saúde e na área de direito. Como é que você está vendo as instituições se comportando quanto a isso, Rodrigo, dessa mudança dos 20% para os 40% de agora? Então, eu vejo da seguinte forma, Fernando, eu acho que há uma confusão em relação a um pouco essas questões do 20, 40, né? Porque quando o MEC soltou a portaria 343, foi a primeira, você passou a passar tudo que não era atividade prática, né? E nem atividade de estágio, você passou para o remoto, né? Quando a gente vê essa questão de ampliar de 20% para 40% o EAD, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o EAD é aquele EAD antes, né, que antes da pandemia, era um EAD focado em atividades assíncronas. Por que ele reduz o custo e o preço é tão mais barato? Porque as aulas estão prontas, estão gravadas, então há um investimento inicial da instituição, sim, que é na aquisição dos direitos autorais dos professores, contratar os professores para gravarem as aulas, montarem os materiais, montarem tudo isso nas plataformas, as atividades e assim por diante. Mas depois que isso está rodando, o professor participa muito menos, então a carga horária de professor é muito menor, vai ser muito mais com base em tutor, etc. Pelas pesquisas que a gente tem, esse público que vai fazer esse tipo de EAD, é um público mais velho, é um público acima de 30 anos, não é o jovem que sai do ensino médio, na sua grande maioria, e os jovens, inclusive, não gostam muito desse modelo, porque é um modelo que depende de muita disciplina, é um modelo que ele tem que fazer praticamente sozinho, e aí ele está numa fase que ele quer conviver, ele quer convívio social, ele não tem tanta disciplina e assim por diante. A pessoa mais velha, ela vê como uma oportunidade de ascender profissionalmente, porque ela, no tempo correto, ela não conseguiu ingressar numa universidade por falta de condições e de oportunidades. Hoje ela trabalha, tem família e também não tem dinheiro para pagar um curso presencial. Então, o EAD acaba casando nesse aspecto. Então, isso é aquele EAD. O remoto que a gente está falando agora é um remoto em que o professor continua lá, continua dando aula, continua sendo protagonista, né, junto com os alunos, interagindo com os alunos, né?
É lógico, há uma insatisfação? Porque ninguém se planejou para isso. Ninguém imaginou o ano achando que ia da noite para o dia, que ia virar para aula remota. Ninguém se planejou para isso. Foi da noite para o dia. Então, muitos problemas a gente tem. A gente tem problemas de acesso por parte dos alunos, tem problema de acesso por parte dos professores, tem problema de metodologia e assim por diante. Mas que também dizer que esse modelo não é bom, também é complicado, porque esse modelo, se bem feito, né, e a gente tem vários depoimentos, né, dá muito certo. Né? Eu tenho vários depoimentos de professores que estão indo super bem, né, nesse formato. E aí eu acho que é uma coisa que vai acontecer lá na frente, vai ter uma migração, mas aí não é mais EAD, quer dizer, o que vai acontecer é que uma boa parte das aulas vão passar a ser remotas, né? Permitindo com que o aluno não precisa se deslocar todos os dias para a instituição de ensino. E quando ele for, vai ser um momento muito mais valoroso, né, do que ele simplesmente ir para uma sala de aula, ficar sentado assistindo o professor da aula. Né? Vai ser um momento muito mais rico, em que eu posso levar ele para os laboratórios, que eu posso fazer atividades, metodologias ativas e assim por diante. Agora, não tem necessidade, imagina, você tem uma série de instituições que ficam no interior, por exemplo, em que uma boa parte dos alunos viajam 50, 60 quilômetros de van todo dia para assistir aula à noite. Você acha que tem necessidade, se agora você tem as ferramentas? Imagina se você pudesse fazer isso com planejamento, né? Com calma, em que o professor tem um bom equipamento, que o aluno está com garantia de acesso, que a metodologia vai ser boa. Eu não tenho dúvida de que isso vai melhorar muito a vida dos alunos. E eles vão passar a gostar, porque é um formato igual praticamente ao presencial, só que no modelo remoto. Ele continua tendo aulas ao vivo, interativas, etc. Depois a aula pode estar gravada também disponível para ele, etc. Mas não é aquele EAD. Então eu vejo que, assim, com o tempo, as instituições fizeram a virada de chave muito rápido, né? Não deu para planejar direito, etc. Mas com planejamento, com tempo, com experiência, eu não tenho dúvida de que os alunos vão ficar mais satisfeitos com esse modelo, podendo combinar. Né? Eu acho que o híbrido, né, que todo mundo falava, o híbrido vai matar o presencial. Aquele híbrido que o pessoal falava era o EAD, esse assíncrono, baratinho, né, que não tem professor, junto com atividades presenciais. Não é isso também. Isso o aluno não quer. Que é exatamente essa pesquisa que você mostrou. Quando você vai do 20 para o 40, é daquele EAD que a gente tinha assíncrono. Isso o jovem não quer. Ele reclama para burro. Quando as instituições foram para os 20%, há uma reclamação geral. Agora, se você começar a mostrar para ele que ele não precisa ir todo dia para a escola, né, mas que ele vai ter aulas ao vivo, e vai ter a presença dos colegas, e vai ter trabalhos para fazer online, etc., junto com eles, ao vivo, apresentando, etc., depois vai para a instituição para ter um momento muito rico, eu não tenho dúvida de que a satisfação dos alunos vai ser até melhor. Eu tenho até um parênteses bem rápido aqui, uma história muito curiosa. Minha mãe tem 75 anos, né? Ela é professora aposentada da Universidade de São Paulo. E esse semestre, por falta de professores, convidaram ela para dar uma disciplina na graduação, porque estava faltando professor. Ela deu a primeira aula, veio a pandemia, pum, parou. Como toda boa universidade pública, eles demoraram 300 anos para tomar uma decisão do que iam fazer. Enquanto a gente já estava migrando para o remoto, as escolas todas se virando, né, para poder garantir o calendário letivo, eles lá discutindo. Bom, chegou uma hora e ela muito resistente, falando, não, isso é horrível, é um absurdo, nunca vai ser igual ao presencial, etc. Bom, deu 2 meses, começou no Google Meet. Ela está adorando, faz os alunos interagirem com ela, dá 1h30 lá de aula, e etc. E com 75 anos e com todas as suas restrições em relação à tecnologia. Então, você imagina as escolas podendo planejar ainda por cima tudo isso, e todos esses alunos que ela falava, eu também não acho justo, porque eu tenho alunos que não têm acesso à internet, etc. Mas imagina os teus alunos que tinham que se deslocar em São Paulo 2 horas da periferia para ir para a Universidade de São Paulo para assistir 4 horas de aula ali presencial. Você acha que tem cabimento isso? Hoje em dia você pode aproveitar quando ele vai 1, 2, 3 vezes, é para fazer seminário, para vocês fazerem grupos de discussão, outras coisas, né? Então, eu acho que com planejamento esse modelo vai melhorar muito.
Com certeza. Tem bastante gente da Baixada Santista que vem para São Paulo para 5 dias presenciais, então ter esse semipresencial com certeza é a solução, mas é que nem você falou, precisa de planejamento, precisa de um projeto pedagógico muito consistente também, precisa um modelo avaliativo também muito consistente, mas tudo que a gente fez aqui de estudo, ele só corrobora que o problema hoje mesmo é o modelo, esse modelo feito às pressas, né? E que no segundo semestre provavelmente esse modelo vai continuar. Então, essa semipresencialidade, eu não sei se você já tem alguma informação privilegiada aí, Rodrigo, mas de como isso vai acontecer essa volta, se vai ser um percentual de alunos, 20% dos alunos, se vai ter que manter uma distância entre carteiras, como isso vai ser, mas até que este ano, e observando aí a produção da vacina, se tudo der certo com uma produção de vacina e que ela seja testada, aplicada e aplicada para toda a população, o ano que vem também, o primeiro semestre do ano que vem, não é uma certeza que se volte também a 100% de presencialidade. Então a gente já está vendo que aí, final deste ano e talvez até o próximo ano. Então não adianta empurrar com a barriga esse último mês agora, esperando que vá acontecer algum milagre por parte de alguma vacina, de alguma posição do governo, porque isso não vai acontecer agora para o segundo semestre e talvez muito provavelmente nem para o primeiro semestre do próximo ano, né? Exatamente. Eu não vejo assim, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas das secretarias de educação, tanto do estado de São Paulo como de outros estados, né? A gente tem tido bastante contato, é porque virou quase que um protocolo internacional, né? Esse movimento de como é que a educação vai voltar. Então, vai ter que respeitar 1,5 metro de distância, vai ter que ter todos os protocolos de higiene, né? Álcool gel, higiene do banheiro o tempo inteiro. Os laboratórios vai precisar usar, muito provavelmente, máscara, viseira, luva, né? Porque você não tem muito como fazer as barreiras, né, de distanciamento muito forte. E é um protocolo que a gente está vendo no mundo inteiro. Eu aposto que a gente não volta com mais do que 20% dos alunos na primeira fase. Isso me parece bem claro, que as aulas, provavelmente, no Brasil todo, devem voltar a partir do segundo semestre, mas com algo em torno de 20% dos alunos. Então, as instituições precisam pensar como é que elas vão fazer com isso, quem elas vão priorizar, como elas vão trabalhar com isso, né? Por isso que eu falei, fundamental fazer já os seus cenários, né? Falar, eu vou voltar no segundo semestre sem nenhuma presencialidade, não vai ter. Vou voltar, mas só vai poder 20%. Vou voltar com 50%, o governo vai permitir, por exemplo, né? E aí fazer os cenários. Bom, se eu voltar com 20%, eu vou voltar com o quê? Eu vou dar prioridade para os alunos que precisam de aulas práticas, né, já que eu não posso com todo mundo, ou eu vou dar prioridade para os alunos que vão se formar esse ano e eu não quero prejudicá-los, para a formatura deles, ou vou voltar com os alunos do primeiro ano, que é os que mais têm risco de evadir, que tiveram pouco contato com a escola, ou não, vou voltar com todo mundo revezando, um dia uma turma, outro dia outra, etc. Então, são N possibilidades, né, que as instituições têm que já pensar para deixar isso bem claro, inclusive para os alunos que vão fazer rematrícula. Sim, e o que a gente observou aqui nos comentários também é que não adianta obrigar o aluno a ir à instituição no segundo semestre. Isso não vai ser possível. Muitos já falaram que mesmo se a instituição cobrar, eles vão trancar o curso, eles não vão nem um dia por semana, porque tem gente idosa em casa, porque os ciclos da pandemia vão afetar mais algumas cidades do que outras em algum momento. Observando o número de mortes da doença, se todas as instituições voltarem com 20%, vai ocorrer mortes nessas instituições. Então, eventualmente, o aluno vai pegar Covid, vai ficar internado, vai vir a falecer.
a instituição vai ter que parar durante esse período, os alunos não vão querer voltar durante esse período. Então, a obrigatoriedade da presencialidade também durante esse tempo é algo a ser muito bem estudado, porque não é assim tão simples. No primeiro momento que alguém pegou Covid na instituição, já vai querer todo mundo parar de novo, 14 dias em casa, e a sala inteira já vai ficar preocupada, os alunos vão cobrar uma resposta da instituição do porquê que aquilo aconteceu, mesmo com todas as medidas, porque não vai interessar se o aluno pegou a doença na farmácia, no shopping, ele vai botar a culpa na instituição, ele vai falar, olha, estou vindo aqui uma vez por semana, provavelmente foi lá. E como se vai trabalhar isso também no segundo semestre é algo a ser muito bem planejado, né, Rodrigo? Exatamente, por isso que eu falei, eu já não esperaria, estou esperando o governo soltar, né? O que vai ser? Não, já trabalha com cenários, né? Eu acho que já tem uma série de diretrizes, inclusive, né? A gente está fazendo também uma pelo semestre, mas a gente sabe, por exemplo, o Rio Grande do Sul já soltou, o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul soltou já plano de retomada, São Paulo deve soltar logo e assim por diante. Então, já trabalha, né, com esses protocolos, né, essas possibilidades para como é que vai ser, como é que eu vou voltar com o administrativo, como é que eu vou cumprir as regras de distância, né, os EPIs, como é que eu vou disponibilizar, como é que vai ser o uso para não aglomerar no laboratório, como é que eu vou fazer esse revezamento no laboratório, quanto isso vai custar, né? Que esse é um outro grande problema. Esse retorno com um número muito menor de alunos vai custar muito caro. Então, será que vale a pena retomar, né? Ou se eu tiver só aulas que não precisam de atividades práticas, será que eu preciso retomar com esses alunos no primeiro momento, né? Então, tudo isso tem que ser pensado mesmo. Então é isso aí. Acho que a gente passou todos os pontos do estudo. Acho que vocês podem. Eu mandei aqui no chat. No nosso Facebook também tem lá o estudo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem entrar em contato aí com a gente. Se alguém quiser tirar alguma dúvida agora também pelo chat, Ou pode abrir o microfone também, né? Sim. Pode fazer pergunta ao vivo também. Deixa eu aproveitar aí para, como diz, dar um pitaco. Boa tarde a todos que estão aí participando. Nós estamos realmente num momento bastante diferente, né? A respeito de todos os projetos que estão sendo discutidos, mas eu gostaria de colocar algumas coisas que acho que é importante as escolas fazerem uma avaliação também, né? No retorno, tem uma grande questão no retorno, na retomada, em relação a professores que estão no grupo de risco. Então, vai ter que ser feita uma avaliação em relação a essas disciplinas para saber até eventualmente quem vai ministrar, principalmente naquelas denominadas de atividade prática, né? Tem outra questão que é com relação aos alunos também que vão estar nesse grupo de risco. O próprio Conselho Nacional chegou a abordar um pouco sobre esse assunto, falando da utilização dos exercícios domiciliares, né? Ou seja, o aluno não podendo frequentar, ele poderia ter uma assistência com base naquele decreto-lei 1044/69. Então, é um ponto também a ser pensado para o semestre, que já praticamente se discute o semestre seguinte, né? Eu, como sou também um otimista, eu acho que com tudo que houve com relação à educação, ele traz um ponto especial para todo mundo repensar efetivamente o projeto nos modelos tradicionais, porque até então a gente discutia muito com cabeça regulada, né? Ou era semipresencial, depois a distância ou presencial. Não existe mais o semipresencial, né? Com alteração passou a ser disciplinas online no modelo presencial e agora também tem o remoto, né? E uma discussão que está tendo muito grande em todas as entidades, até no âmbito regulatório,
é exatamente de acabar com essa dicotomia que está lá no artigo 80 da LDB para pensar um projeto pedagógico diferenciado. Ninguém falava, a maioria das escolas, sobretudo as menores, não queria falar nos 40%. De repente, ela teve que dar 100% remoto. E, obviamente, que ela está discutindo o que fazer o ano que vem, porque vai precisar competir de forma diferente, né? E apenas como uma dica, o artigo 50 da LDB, pouquíssimo utilizado, ele diz o seguinte, que o aluno que tiver condição de aproveitamento, ele pode se matricular em disciplina dos cursos regulares. Ora, como esse conceito de vagas, né, com exceção do curso regulado, já não existe mais, imagina quantas disciplinas que poderão também dar remotamente para alunos de direito que precisam ter uma noção de contabilidade, para alunos da área de saúde que precisa ter empreendedorismo, né? Ou seja, precisa sair um pouco da caixinha normal, pensando sempre do aluno com matrículas regulares e formando uma turma, para todo aquele contingente de alunos que vão precisar ser capacitados para um tipo de formação profissional diferente e que o mercado está exigindo. E, como tal, ele vai precisar, por exemplo, ter uma formação um pouco melhor, sem precisar fazer a graduação tradicional que ele já fez. Ele apenas vai, entre aspas, turbinar a formação dele. Então, eu acho que é um momento muito rico para as instituições, para repensar nos seus projetos, para atender uma clientela agora que vai enfrentar um mercado de trabalho mais difícil, precisando de mais competências, e a escola pode esquecer daquela sala tradicional, cabendo 40, 50 alunos, e utilizando o meio remoto para isso. Muito bom. Fernando? Perfeito. É isso aí, então. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Vamos aproveitar agora que o Dr. Kovac está aí para roubar alguma dúvida aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer, senão a gente já finaliza. Kovac, a portaria que prorroga 343 não saiu, né? Até dia 17, já saiu a portaria. Saiu? Não saiu não, até 17 de junho, né? Não era até dia 15? Não, Rodrigo, peraí, salvo engano, saiu sim. Salvo engano, não, já saiu sim, com certeza. Já está prorrogado. Já está prorrogado? Está prorrogado. Maravilha. E vamos de prorrogação em prorrogação. Inclusive, do técnico saiu uma especial para 60 dias. Ah, é? Muito bom. É isso aí, então. Obrigadão, pessoal. Uma boa tarde. Toda a apresentação vai estar disponibilizada no Facebook. A gente teve um probleminha com a transmissão do Facebook, caiu, eles derrubaram aqui a nossa transmissão, mas toda a reunião foi gravada, toda a transmissão vai estar lá a partir de amanhã, já deve estar tudo lá certinho para quem quiser ver o começo da apresentação que perdeu, vai estar por lá. Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Kovac. Obrigado, Fernando. Obrigado. Desculpa. Um abraço a todos. Ô, Fátima, querida. Tudo bom? Primeiro, cumprimentar vocês. Foi ótimo, tiramos muitas dúvidas. E segundo, eu quero fazer uma pergunta para a Kovac, por quê? Sobre essa questão de incluir novas disciplinas, principalmente o fato de ser remoto. Nós nos incluímos nesse grupo e, como centro universitário, nós podemos oferecer sem ter essa determinação do MEC, não é isso? Vamos ver se eu entendi a pergunta. O que eu falei? Por exemplo, você tem um curso
de direito, certo? Direito, isso. E aí o que acontece? O aluno de contabilidade, ele tem formações na área de contábil, mas ele precisa ter noções de direito que lhe faltam, certo? Então, o artigo 50 da LDB, o que ela estabelece? Que você pode, desde que o aluno tenha a condição de aproveitar a disciplina, ou seja, que tenha curso superior, né, em tese, e tenha formação dentro da área do curso, você pode oferecer essa disciplina para ele. O que ele recebe com essa disciplina que ele cursou? Ele recebe uma certificação, certo? Isso. Essa certificação ela tem total validade e poderá até, se tiver avaliação, futuramente ser aproveitada para efeito de completar um curso que ele venha fazer de direito. Entendi. Porque o CREA, ele sempre aceita, por exemplo, o aluno que faz engenharia mecânica, se ele faz uma disciplina de elétrica, ou se ele faz, ele aceita como uma complementação, uma ampliação para uma possibilidade maior de empregabilidade, não é isso? Isso, então, exatamente. Eu acho que a minha pergunta então é nesse sentido, quer dizer que a gente pode tentar fazer isso com os outros cursos, viabilizando essa possibilidade de que ele tenha outros conhecimentos, como é o caso, por exemplo, que você deu de contabilidade no curso de Direito, umas disciplinas que possibilite isso, né? Perfeito. É bom que a gente tem que estudar e buscar novos caminhos, né? Mas que realmente esse ensino remoto veio para ficar, com certeza. Veio. Sem dúvida. Foi muito difícil no início, mas agora eu acho que o Fernando acompanhou de perto aí, né, Fernando? Nós tivemos dificuldade, mas acho que agora está assim. Nós tivemos muito pouco trancamento. Dos 4.500 alunos, nós tivemos 78 trancamentos até agora. Mas eu não sei como será em agosto. Como diz o outro, a gente não sabe nem o que planejar. Na verdade, é isso, né? Mas você vê, né, o Fátima, é normal que a gente pensa a instituição de ensino sempre no modelo que a gente, inclusive, aprendeu, né? Porque a gente entrou acostumado a ver um professor em sala de aula, etc., né? Depois as coisas começaram a mudar e o mais interessante é que essa mudança que o país está vivendo hoje, ela foi uma mudança que ninguém escolheu fazer, né? Mas que, na realidade, foi imposta pela necessidade, né? E essa imposição pela necessidade, o que eu vejo? Você começa a encontrar caminhos que você não enxergava antes, porque você dizia que não era possível, né? E agora está vendo que é. Né? Então, ou seja, quantas disciplinas que o aluno pode fazer, quantas atividades que ele pode fazer, sem pensar naquela caixinha dele matriculado no curso. Nós tivemos... Alunos, vocês têm, que vocês podem oferecer outras coisas para eles, que hoje eles estão precisando para ter uma melhor formação. Isso. Agora, aqui em Montes Claros, como o número de casos está bem pequeno, nós tivemos só 3 pessoas que faleceram e são 150 casos, sabe, de Covid aqui. Então, foi feito um planejamento e o prefeito permitiu que os alunos dos últimos períodos pudessem fazer o estágio. Então, nós vamos conseguir formar os alunos no início de agosto, sabe? Assim, eles estão estagiando nos nossos centros. Nós temos centros, né, de estágio, de prática, tanto no NASP para a área de saúde, o NPJ para o direito e o CPA para as engenharias. Então, vai ficar bem mais fácil, porque a gente teria as práticas do que estão no meio do curso e dos finais. E já os finais, nós não vamos ter esse problema, porque ficou resolvido, sabe? E eu gostei muito da fala do Rodrigo para a gente planejar esse segundo semestre. O problema, Rodrigo, é planejar como? O que está por vir. Mas foi... Parabéns, foi muito bom. Gostei muito, viu? Ajudou bastante. Obrigado, Fátima. Obrigado, viu? Coragem. Então, tá, não é fácil, coragem. Tá, tchau. Ô, Fátima, parabéns pelo seu aniversário. Eu
Fiquei muito feliz. Muito obrigada, viu? Então tá bom. Um beijo para vocês. Tchau. Beijo, Fátima. Tchau. Então é isso, Fernando. Um abraço a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Kovac. Um abração. Falou, um abraço. Tchau. Obrigado a todos que participaram. Passei agora.